Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sextou, e se sextou, a gente tem a nossa caixinha de perguntas lá do Instagram. Hoje é sem cerveja, hoje é na base da aguinha mesmo. E galera, tô percebendo que são sempre as mesmas pessoas que mandam perguntas, hein? Mas a conta não tá batendo, porque os vídeos sempre dá 100 e poucos, 200 e poucas visualizações. Quer dizer, a galera gosta do quadro, gosta de assistir o quadro, mas não tá mandando pergunta. Pô, vocês não têm Instagram? Quem não tem Instagram eu até entendo, beleza, mas eu sei que é a minoria aí dessa galera que tá assistindo os vídeos. Mas, pô, são sempre as mesmas pessoas, tá cada vez tendo menos pergunta. Então, assim, puxãozinho de orelha aí, depois de algumas semanas sem, né, porque não estavam merecendo, mas o puxãozinho aí de orelha, né, pra galera que quer ver a caixinha viva, que não quer ver o fim do quadro, beleza? Então, @pautas e táticas é o Instagram. Normalmente nas quintas-feiras eu deixo lá nos stories a caixinha, você deixa até 3 perguntas. Sempre peço para tomar cuidado aí com as repetidas, criatividade também na hora de fazer as perguntas. E aí, normalmente na sexta-feira, eu venho aqui e trago as respostas, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro nosso vídeo de hoje, começando com o Suricato 0012. Porque o Espírito Santo é o único estado do Sudeste que não tem um futebol tão desenvolvido. Cara, vou falar aqui como leigo, tá? Mas eu vejo que, bom, no começo, assim, quando o futebol começou a se difundir no Brasil, as transmissões principalmente, ficou tudo muito concentrado em Rio de Janeiro e São Paulo. Até por isso, as torcidas desses dois estados, elas são nacionais, né? Eles têm torcida no Centro-Oeste, tem torcida no Nordeste, no Norte do país também. E, cara, até dentro de Minas Gerais e principalmente do Espírito Santo também tem. Isso fez com que, diferentemente de Minas, né, onde houve um investimento muito grande para poder desenvolver o futebol dentro do estado de Minas Gerais, o Espírito Santo não teve todo esse investimento, né, a Federação Capixaba também não se interessou tanto assim em desenvolver o futebol daquele estado, e isso acarretou num desinteresse, né, do estado realmente em desenvolver uma competição que fizesse com que seus clubes crescessem e conseguissem ser competitivos e mediaticamente também crescessem, talvez não do tamanho de um Cruzeiro, de um Atlético e dos clubes de Rio e São Paulo. Mas, cara, você vê, por exemplo, em Brasília, né, o Brasiliense, o Gama, né, clubes que têm uma certa tradição e que competem ali com as torcidas mistas e também as torcidas do povo brasiliense que torce, né, para clubes de outros estados. No Nordeste, então, nem se fala. Tem muito torcedor misto, tem muito torcedor, né, que escolhe torcer para clubes do Sudeste, não para clubes locais. Eu acho que no Espírito Santo isso não aconteceu. Isso faz com que as torcidas do Espírito Santo sejam muito mais torcidas de Rio, São Paulo e Minas Gerais. Inclusive, um beijo aí para minha amiga Iana Isabela, que é botafoguense e é capixaba, beleza? Mora lá, mas de vez em quando vem por aqui também. Valeu, Suricato, pela sua pergunta. Araújo Juliano 2, esse aqui bate ponto sempre, né? Esse aqui sempre tá aqui, né, mandando as suas perguntas na caixinha. Façam como o Juliano, lá ele, e mandem também as suas perguntas sempre, cara, para que a gente possa ter um quadro bacana com mais perguntas e mais gente participando também, beleza? Juliano mandou 3 perguntas. A primeira, o Depou fez bem em ir jogar nos Estados Unidos, faltando um ano para o Mundial? Cara, eu duvido que ele vai ficar de fora da convocação, né, para a Copa do Mundo com a Argentina, tanto pela qualidade dele, né, quanto pelo fato da Argentina, o grupo da Argentina, coletivamente falando, ter mudado muito pouco da última Copa para cá. É um grupo muito fechado, pouquíssimos testes foram feitos, e o Depou já comprovou a sua qualidade. Se a gente for julgar pela carreira dele, não pela Copa do Mundo, cara, eu acho que ele tinha bola para continuar na Europa mais tempo, e nem é tão veterano assim, né? Então ele poderia ainda ficar alguns bons anos lá na Europa, mas ele preferiu ir jogar com o seu amigo, o seu ídolo, né, compatriota também, Lionel Messi, lá no Inter Miami, e fez um movimento aí incomum, mas que eu acho que por fatores extracampo são compreensíveis, né? Então cada um toma as suas decisões de carreira da forma que acham que são as suas prioridades. Ele deu prioridade a jogar nos Estados Unidos, jogar com o Messi novamente. Talvez ele
tenha quisto ali esse plano de vida de morar nos Estados Unidos, morar em Miami. A gente não sabe se a família também não queria mais estar em Madrid, se ele não tinha outras propostas de outras cidades que fossem interessantes para ele dentro da Europa, e ele fez esse movimento. Boa sorte para ele. Tinha até um papo de Flamengo interessado no Rodrigo De Paul, mas ele foi realmente jogar no Inter Miami, beleza? Mais uma aqui do Juliano. Quem deve ser o centroavante titular do Brasil? Eu fiz um vídeo recentemente, Juliano, onde eu coloco assim, quais são os jogadores que ainda estão na briga, e eu separo em provável titular, né, favorito a ser o reserva imediato e quem ainda está no radar. Eu coloquei como provável titular, pela última data FIFA, o Matheus Cunha, que jogou bem contra o Paraguai, né, o segundo jogo foi bem, cumpriu uma função ali específica, tem tudo para continuar mandando bem, né, agora que ele mudou de clube, né, saiu do Wolverhampton, foi para o Manchester United. Claro que fica aqui no campo da dúvida, porque nunca é um movimento fácil ir para um clube de maior pressão, especialmente o Manchester United, que tem um clima muito pesado, digamos assim, uma pressão enorme, vários grandes jogadores foram para lá e não conseguiram render o esperado. Mas ele conseguindo, né, se manter entre os convocados, eu acho que ele tem tudo para, pelo menos na próxima lista, também aparecer ali como titular, beleza? Eu acho que o momento de hype, é de outro jogador que também fez esse movimento, né, de sair de um outro clube menor, menos ambicioso na Inglaterra para um outro maior, que é o João Pedro, né, principalmente pelas 3 partidas finais da Copa do Mundo de Clubes, onde ele conseguiu não só performar bem, mas também marcar gols, né, os 2 na semifinal contra o Fluminense e o terceiro gol da final contra o PSG. Acredito que ele vai estar entre os convocados na próxima lista, né, imediata, mas a gente ainda tem ali outros candidatos, né? O meu preferido seria o Pedro, mas o Pedro teve ali aquela polêmica, né, lá no Flamengo, tá voltando a ser titular agora, vamos ver se ele vai se manter num bom nível para poder ser convocado. Tá jogando aqui mais perto do Ancelotti, né, que mora no Brasil, claro, faz as suas viagens para a Europa, vai dar uma atenção muito grande para o futebol europeu também, mas também não pode esquecer do quintal dele. E até por questão de característica, ele é o mais 9 clássico dentre os convocáveis. O Igor Jesus é outro que saiu daqui, fez muito boas apresentações, especialmente pós-contratação do Ancelotti para a CBF, né? E fez últimas partidas aqui pelo Botafogo muito boas e agora também fez esse movimento de ir para a Premier League. Vamos ver se ele vai conseguir performar bem para continuar ali no radar. Na minha visão, ele está ainda dentro do radar. E um outro cara que vai ter menos minutos do que todos esses aqui, provavelmente, tinha pouquíssimos minutos com o próprio Ancelotti no Real Madrid, é o Endrick, cara. É uma incógnita a carreira do Endrick. Vamos ver se ele vai continuar lá, se ele vai ser mais aproveitado pelo Xabi Alonso, se vai ser emprestado, que seria o movimento que eu faria se fosse ele, para poder se credenciar aí de continuar dentro do radar ali para ser convocado para a próxima Copa. E a gente não pode também deixar de citar o Neymar, que vem jogando, né, mais centralizado, numa posição de atacante mais avançado lá no Santos também. A seleção hoje está jogando com uma dupla de ataque, né? No último jogo foi Vini Júnior e Matheus Cunha, com o Matheus Cunha saindo da área para poder fazer um papel de um falso 9, de um quase um camisa 10 ali por trás, abrindo espaço ali para diagonal de um ponta. O Neymar pode fazer esse papel também, então seria um ataque ali mais móvel e sem um camisa 9. Então vai ficar entre esses jogadores, beleza? Acho que não vai sair disso. Matheus Cunha, João Pedro, Igor Jesus, Pedro do Flamengo. Não considero o Endrick uma opção que esteja muito provável, né, de ser convocado para ser titular, mas eu não tiro o nome dele da lista. E o Neymar, se ele continuar mantendo aí uma boa sequência, se mantendo ali também clínica e fisicamente, né, apto para jogar, a gente não deve descartar o nome do Neymar também, beleza? E a terceira aqui do Juliano. A Premier League é a liga com o melhor nível na Europa? Eu acho que temos poucas dúvidas quanto a isso, né? É uma liga, talvez não seja a mais equilibrada ou a que tem um menor desnível, mas é a que tem jogos mais interessantes, pela qualidade dos times, pela força dos elencos, pela força financeira, que faz com que tudo isso que eu falei anteriormente seja consequência, né? São elencos muito fortes, um poder de investimento muito alto, o que faz com que vários jogos sejam mais interessantes. Com certeza a gente assiste mais jogos entre times de meios de tabela
da Premier League. E eu nem estou falando só do Big Six. Hoje é muito interessante a gente ver jogos de times como o Brighton, como o Everton, como o Wolverhampton, como o West Ham, né, como o Newcastle, que inclusive vai estar mais uma vez na Champions, Aston Villa, que esteve na última Champions. Então, não são só os clubes de Big Six hoje na Inglaterra que conseguem apresentar um bom nível. E aí isso faz com que mais times sejam mais interessantes, fazem a gente parar para ver, beleza? O que também não quer dizer que as outras ligas são desprezíveis. Acho que se a gente quiser parar para ver os outros jogos, a gente também vai ver muita qualidade. Mas eu acho que é inegável que a Premier League hoje é a liga que apresenta mais jogos de qualidade, né, de modo geral, beleza? Obrigado, Juliana. TH9. Quero ser técnico e tenho 13 anos. O que posso fazer? Cara, tem dois caminhos. Ou você vai ter que ser primeiro um atleta profissional, né? Para poder fazer o curso da CBF, para ser treinador. Ou você tem que se formar em educação física para também poder fazer esse curso. Eu já disse isso aqui, tá? Na caixinha, mas eu não sei se para você fazer o curso da AFA, né, que é o curso da Federação Argentina, você precisa desse pré-requisito de ser formado em educação física para poder fazer. Mas eu sei que ele é mais acessível, mais barato do que o curso da CBF. Então tem esses dois caminhos aí, mano. Ou você tem que fazer primeiro uma carreira de jogador de futebol, que eu acho bem mais difícil. A outra é se formar em educação física para poder fazer, né, o curso da CBF, que é bem caro. Se precisar do pré-requisito, é melhor você fazer, né, o curso da AFA, mas também ele é em espanhol, obviamente. Então vai ter que fazer ali um curso de idiomas também, né, para poder ter facilidade no aprendizado, beleza? Mas, cara, por enquanto vai se instruindo, vai acompanhando profissionais que fazem análise tática, né, que sejam da sua preferência, que façam sentido para você. Leia bastante, né, livros, artigos, coisas que já foram escritas, produzidas por treinadores e ex-treinadores, para você poder se instruir e ter mais base teórica para você também não chegar cru num curso mais específico como esse, beleza? Eu conheço gente também que foi fazer esse curso em Portugal. E aí eu também não sei quais são os pré-requisitos para poder fazer esses cursos lá. Inclusive tem gente que já me procurou e já me falou que, cara, até esses caras que tomam conta de escolinha de futebol, eles não são puramente professores de educação física. Eles têm que ter o curso de treinador para trabalhar com futebol, mesmo o amador lá, ou de categoria de base, ou de qualquer coisa que seja, em qualquer nível, você tem que ser o treinador formado, tá? É um pré-requisito para poder trabalhar com isso em Portugal, beleza? Mas boa sorte, mano. Você ainda é muito jovem, talvez você até mude de ideia aí, né, dentro do caminho, mas essas são as minhas dicas dentro do que eu sei, né, para você, beleza? João Destro 77. É melhor perder jogando muito do que ganhar jogando feio, como diz a filosofia de Cruyff? João, não é bem isso que diz a filosofia do Cruyff, tá? Muito pelo contrário. O que ele diz o que ele dizia, na verdade, né? Resultados sem conceito são chatos, mas conceitos sem resultado são inúteis. Ou seja, você vencer jogando feio é chato, mas ser chato é mais questão de estética, questão de gosto. E o futebol não é... O objetivo do futebol não é ser bonito ou feio. Não é ser chato ou divertido. O objetivo do futebol é ganhar. Então sempre ganhar vai ser preferível a perder. Não importa se você jogou bem, mas perdeu. Você perdeu. O objetivo do jogo não é jogar bem, não é entreter. Isso te aproxima das vitórias quando isso é repetido mais vezes. Se você jogar 10 jogos bem, provavelmente seu número de vitórias dentro desse recorte de 10 jogos que você fez bem será maior do que o de tropeços. Mas você pode jogar mal, jogar feio e vencer. Por isso que ele fala, conceitos sem resultado são inúteis. Você jogar bonito, mas não vencer é inútil. Então é muito pelo contrário o que o Cruyff disse em relação a isso aí que você mandou, beleza? Mais uma aqui do João. Ser um jogador mais completo significa necessariamente ser melhor do que outros mais técnicos? Eu associo o ser um jogador completo dominar o máximo de fundamentos dentro da função específica que você faz,
ou dominar o máximo de fundamentos de um máximo possível de funções diferentes em campo. Ou seja, sabe quando você tem uma comparação de dizer que um é mais jogador e o outro é mais centroavante? Quando a gente está comparando dois camisas 9. Você está querendo dizer que o que é mais jogador, talvez ele possa fazer mais funções do que meramente de um 9. Mas o que é mais centroavante domina melhor as demandas daquela posição específica. Qual dos dois é mais completo? Um é um centroavante mais completo, o outro é um jogador mais completo. Então eu tenderia a dizer que ser um jogador mais completo é aquele que consegue permear em várias posições, fazer vários papéis, fazer várias funções em campo. Mesmo que não necessariamente ele seja o melhor na função base dele, beleza? A terceira aqui do João. Qual a camisa mais pesada no futebol? A canarinha do Brasil ou a branca do Real Madrid? É muito difícil responder essa pergunta, né, cara? Porque são dois universos diferentes e que nunca vão, né, se chocar. Um é o maior clube, né, do futebol mundial, da história de todos os tempos, e a outra é a maior seleção. Eu diria que hoje a distância do Real Madrid como maior clube para os outros, ela é maior do que a distância da seleção brasileira para as outras seleções hoje, beleza? Historicamente, talvez isso tenha se invertido, né? A gente passou a respeitar mais a seleção brasileira como a maior de todos os tempos, isso foi difundidamente maior e sem questionamentos por mais tempo, historicamente, do que é o Real Madrid. O Real Madrid, a gente não pode esquecer que de 2014 para cá, ganhou quantas Champions? 14, 16, 17, 18, 22 e 24. 6 Champions nos últimos 11 anos. É muita coisa, é mais da metade. Então, assim, ele conseguiu se reafirmar como com esse status de maior clube do mundo, também com sua história recente. E a seleção brasileira vai igualar o seu maior jejum sem Copas do Mundo, né? Que foi de 24 anos, ou 6 ciclos, né? 6 Copas, né? Sem vencer. Mas mesmo ficando todo esse tempo, mesmo vendo Itália e Alemanha conseguirem um tetra, cada um, ela continua sendo a seleção que mais tem Copas do Mundo e a única seleção, né, que disputou todas as Copas do Mundo. Então, mano, é muito difícil responder essa pergunta, mas eu acho que no cenário atual, o Real Madrid tem a camisa mais pesada. Num cenário histórico, a seleção brasileira. E aí depende do que pesa mais para você, né? Pesa mais a sua impressão de agora, o respeito que a seleção brasileira tem ou não tem agora, ou o respeito que o Real Madrid tem agora? Aquela questão do pacto, de que ganha sozinho e tal, não sei o quê. Eu acho que isso está mais latente na nossa cabeça por um cenário recente. Mas num cenário histórico, o futebol brasileiro continua sendo muito respeitado, especialmente por conta da sua seleção. Beleza? Você, brasileiro, chegar em qualquer país, né, num ambiente que se respira futebol, né, você vai ser abordado e muito bem recebido se você estiver com a camisa da seleção brasileira, com certeza. Beleza? Não vou ficar em cima do mundo não, no muro não, tá? Eu acho que a camisa da seleção ainda é mais pesada. Ainda é mais pesada, beleza? Mas não tem problema nenhum se você achar que é o contrário. Valeu, João. Agora o André. O André também mandou 3 perguntas. Trio eterno do Madrid, Casemiro, Modric e Kroos, ou Busquets, Xavi e Iniesta do Barcelona por clubes? Eu também fiz um vídeo sobre isso, André, comparando aí os dois trios, e eu faço, né, 2 comparações, a comparação coletiva e a individual. A coletiva da Barcelona, até por conta deles também terem jogado juntos na seleção. Mas como você coloca aqui em clubes, né, por clubes, pô, o trio do Real Madrid, ele ganhou quantas Champions, né? 16, 17, 18 e 22. 4 Champions, né? Com esse trio todo junto. Né? O trio do Barcelona, ele ganhou 2009 e 2011. Em 2015, o Iniesta, aliás, o Xavi já era reserva. Então, em números de títulos, a gente vê aí que o trio do Real Madrid ele é mais consistente. E a outra comparação que eu faço é a individual. Comparando Busquets com Casemiro, eu prefiro o Casemiro. Eu sei que mais gente prefere o Busquets, porque é um revolucionário da posição e tal. Ele não precisa ser aquele jogador mais truculento, né, mais defensivo, mais marcador, mais pegador, mais sólido, né, para ser um bom primeiro volante. Ele é um cara que
né, limpa as jogadas, protege muito bem a bola, tem uma qualidade no passe muito boa, mas o Casemiro também faz muito bem isso. Não com a qualidade do Busquets, mas faz muito bem isso. Olha a questão aí do ser mais completo. O Busquets domina melhor essas funções. O Casemiro não domina como ele, mas também faz muito bem. E o que o Casemiro faz melhor, o Busquets não faz tão bem. Então o Casemiro é mais completo, tá? Nessa análise individual. E aí, se você comparar Xavi com o Modric ou Kroos com o Iniesta, talvez o ideal seja até o contrário, né? Comparar o Kroos com o Xavi, apesar de jogarem em lados contrários, por serem dois controladores de jogo, e o Modric com o Iniesta, por também terem um artifício do drible, cara, eu vou ficar com os dois caras do Barcelona. Para mim, o Xavi é mais jogador do que o Kroos e o Iniesta é mais jogador do que o Modric. Então, no ponto de vista individual, eu ficaria com Xavi e Iniesta. Do ponto de vista coletivo, de títulos, o do Real Madrid. Do time, de uma forma geral, eu acho que o do Barcelona, por também ter feito parte de uma atmosfera, aliás, de um contexto de seleção, que também foi campeão do mundo, claro, também teve outros jogadores ali participando, o Xabi Alonso, o Pedro, o Davi Silva, que também compuseram em algum momento aí esse meio campo. Cara, pro meu gosto, eu acho que o do Real Madrid ele é mais versátil e consegue jogar de diferentes formas e em diferentes tipos de jogo também. É um time que não só joga de uma maneira, como é o trio do Barcelona. O trio do Barcelona, se não jogar num time de muita posse de bola, pressão alta no campo de ataque, dificilmente vai conseguir jogar marcando em bloco baixo, enfim, vai ter outros modais que consigam fazer com que eles joguem de uma boa forma. O trio do Real Madrid, por exemplo, você pode colocar ou o Modric ou o Kroos mais avançados como 10, ou o Modric ou o Kroos mais recuados ao lado do Casemiro como segundo volante, então também é um trio mais versátil. Falei até demais sobre isso, mas eu convido você aí, André, e todo mundo quem quiser aí também, ir lá na playlist Análise de Jogadores e ver o vídeo em que eu comparo os dois trios, né, o do Barça e o do Real Madrid, beleza? Mais uma do André. Depois de Pelé, quem é o melhor BR? Ronaldo, Zico ou Mané Garrincha? Cara, boa pergunta, excelente pergunta e difícil, né? Cara, eu tendo a ficar entre o Zico e o Garrincha. Por que eu tiro o Ronaldo? Porque o Zico é amplamente considerado o melhor jogador brasileiro pós-Pelé. Tá? E o Ronaldo, obviamente, também é pós-Pelé. Então, se o Zico é melhor que o Ronaldo, o Zico é ídolo do Ronaldo, né? Até pelo que o Ronaldo é declaradamente, né, rubro-negro, né, de infância. O Zico é um ídolo nacional, apesar de só ter jogado no Flamengo. É respeitado até pelas torcidas rivais. Como eu disse, se brincar o Zico, eu acho que, sem dúvida, o Zico tem mais gol do que o Ronaldo na carreira, mesmo sendo meia. Então, é o Zico. O Zico é um jogador melhor do que o Ronaldo, embora eu não goste de comparar posições diferentes, tá? Um era meio atacante, ponta de lança, o outro era centroavante. Um sofreu com muitas lesões na carreira também, o que pode ter prejudicado até nessa questão aí dos números de gols no fim da carreira, teve que abreviar até um pouco mais cedo, enfim. Mas vai ficar entre o Zico e o Garrincha, cara. E o Garrincha é um jogador que coexistiu com o Pelé. Para quem viu, deve ter um pouco de clubismo também nessa parte, né? Principalmente botafoguenses, mas cariocas de uma forma geral, né? Quem conseguiu ver o Garrincha de perto, cara, questiona até se o Garrincha não era melhor do que o Pelé. Eu acho uma loucura, mas eu não tava lá para ver, então não consigo falar sobre isso. Mano, eu acho que vai ficar entre o Garrincha e o Zico. A minha opinião clubista é de que foi o Garrincha, mas é clubista, né? O Garrincha é o entusiasta aí do drible e o Zico é o maior artilheiro da posição de meia, né, da história do futebol. O Garrincha, o maior ponta-direita, provavelmente, aí da história do futebol também. Eu vou ficar com o Garrincha, mano, porque se eu montar uma seleção de todos os tempos, provavelmente não terá o Zico. Possivelmente vai ter o Garrincha, beleza? Então eu vou ficar com o Garrincha, mas assim, sem muita convicção, até porque não vi nenhum dos dois jogar, né? Tudo que eu sei sobre eles é pelo que eu li e pelos vídeos que eu vi. Então, não tem muito como eu desempatar aí essa escolha. Mas eu vou de Garrincha porque aqui é fogão. A terceira aqui do André. Se tivesse nascido em outro estado, acha que torceria para um time local ou não seria fã de fute? Pô, difícil, hein, mano? Se a minha família fosse igual a que é hoje,
e torcesse e se importasse tanto com o futebol, né, morando nesse outro estado também, cada um, claro, torcendo para o seu time, como é o caso aqui, eu acho que eu escolheria um outro time local, mesmo que não fosse o time da maioria, como não é por aqui também, tá? Eu tenho muitos parentes flamenguistas, muitos parentes vascaínos, alguns parentes botafoguenses. Grande parte de eu ser botafoguense é por influência, inclusive, de um primo meu, mais velho, que foi criado comigo ao meu lado, como se fosse meu irmão, né? Comecei a gostar de futebol por conta dele. Ele me ensinou a jogar bola na rua, jogar bola no videogame, assistia os primeiros jogos da minha vida ao lado dele. Ele é botafoguense, hoje em dia nem assiste mais tanto assim. Eu já fiz disso aqui a minha vida, a minha profissão e tudo mais, né? Muito por conta dele, da influência dele. Vamos dizer que a história da minha família fosse em São Paulo, né? E esse meu primo fosse, sei lá, corintiano, e tivesse a mesma influência sobre mim. Provavelmente eu seria corintiano. Ou palmeirense, ou santista, ou são paulino, não importa. Estou fazendo aqui um outro exercício. Se fosse em Minas, metade Cruzeiro, metade Atlético. Esse meu primo fosse cruzeirense, eu seria cruzeirense. Ele fosse atleticano, eu seria atleticano. Porque ele teria a mesma influência que teve sobre mim, né? Aqui, no caso aqui da minha história real, no Rio de Janeiro, para me influenciar a ser botafoguense. Então, assim, se eu transportar a minha história real toda e só trocar o estado, sim, eu torceria para um clube local. Eu acho que dificilmente eu não seria fã de futebol, beleza? Obrigado, André, pelas suas 3 perguntas. Vamos agora para o João Victor. O segundo atacante seria o jogador menos posicional e mais móvel do jogo? Provavelmente, João. Até grande parte disso é que os times posicionais praticamente mataram o segundo atacante, né? O segundo atacante, ou ele se tornou um meia, ou ele foi improvisado como centroavante, ou improvisado como ponta, né? Teve que assumir aí algumas dessas funções. Então, boa parte do segundo atacante ter sumido, né, dos times modernos é a difusão também do jogo posicional. Não é a única causa, mas uma das, certamente. Beleza? Valeu, João. Topzera 1910. O que acha desses jogadores gringos que acompanhamos em outras ligas vindo para a nossa... Da hora, né? Depende, mano. Assim, o meu time foi um dos pioneiros disso, digamos assim, quando trouxe lá atrás o Seedorf, depois, né, trouxe Honda, Kalu, né, enfim. E nesses casos específicos são jogadores em fim de carreira que já não tinham mais mercado na Europa, que já estavam numa idade muito avançada e cada um com seu motivo vieram jogar aqui no futebol brasileiro. E agora a gente tem outros caras, né, como esse, né, o Saul Niguez agora no Flamengo, o Memphis Depay no Corinthians, que nem tem uma idade tão avançada assim, o Brait White no Grêmio, que nem é uma super estrela, né, assim, né, mas tá jogando aqui no futebol brasileiro, um jogador dinamarquês, né, quem diria estaria jogando aí aqui no futebol brasileiro. Enfim, eu acho legal, mas eu acho que se eles estivessem no auge e com o mercado na Europa, certamente não estariam aqui. Então, se eles estão aqui é porque a melhor forma da carreira deles certamente já passou, beleza? Então, tem 2 formas de olhar isso. Olhar, uau, temos uma super estrela internacional jogando no futebol brasileiro. E, pô, mano, ele não é mais o mesmo que ele foi no auge da carreira dele. É por isso que ele tá aqui. Então, a gente tem que saber dosar as 2 coisas, até na hora de ter uma avaliação sobre o que esperar dessas contratações e a expectativa, né, também, né, como torcedores dos times que fazem esse tipo de contratação. No meu time, eu prefiro que sejam jogadores mais perto do auge mesmo, do que jogadores que já tenham um auge já passado, né. Eu não gostaria de ver outro Honda, outro Kalu, outro Seedorf no Botafogo em 2025, beleza? Por mais que o Seedorf tenha sido o jogador que tecnicamente vestiu a camisa do Botafogo, o melhor que eu vi jogar, tá? Tecnicamente falando. Mais uma aqui do Topzera. Qual time de 2011 até aqui foi o melhor na sua opinião? Santos, Corinthians, Cruzeiro, time brasileiro, né? Cara, o Flamengo de 2019. Não tem jeito, né, mano? O Flamengo de 2019 foi muito dominante, muito dominante. Antes do surgimento do Flamengo de 2019, eu diria o Corinthians de 2015, tá? E eu gostava muito dos times do Cruzeiro de 2013 e 2014, mas
O Corinthians de 2015 ainda foi melhor, porque era um time muito móvel, muito assertivo dentro do que fazia, era um time taticamente muito forte, tá? O Cruzeiro ele era mais plástico e o Flamengo era mais completo entre todos esses. Então vai ficar entre esses, mas na minha escala de preferência o Flamengo de 2019, o Corinthians de 2015 e o Cruzeiro 13 e 14 são os melhores aí, de 2011 até aqui dentro do Brasil, beleza? Mais uma do Topzera. O que você traria do futebol europeu para o nosso para poder melhorar em questão de treinos, etc? Cara, eu não tenho acesso a treinos na Europa, eu não sou treinador, então essa pergunta eu vou ficar te devendo a resposta porque eu não tenho conhecimento sobre isso, né? Seria melhor essa pergunta ser feita, seria uma ótima pergunta, inclusive, para ser feita para um treinador europeu. E a gente tem vários aqui, né? No futebol brasileiro, principalmente portugueses. O técnico do Botafogo é italiano. E é um cara que, apesar de estar tendo a sua primeira experiência como técnico agora, pô, ele fez parte das comissões, né, do pai dele, que é um dos maiores técnicos de todos os tempos, em questão de títulos vencidos e tudo mais. Então, seria uma excelente pergunta, se você pudesse fazer para um cara como esse. Para mim, coitado de mim, eu não consigo responder, porque eu não tenho essa experiência, né, nem no futebol brasileiro, muito menos no futebol europeu, beleza? Mas obrigado, Topzera, pelas suas perguntas. Felipe Gabriel. Vocês veem que os nomes vão se repetindo, né, cara? Caixinha após caixinha. São sempre os mesmos que fazem as mesmas perguntas. Eu agradeço muito a esses que estão sempre por aqui. Mas eu gostaria de ver mais pessoas por aqui também participando. Inclusive, se você está gostando aqui desse vídeo, não esquece de deixar o like. Está aqui pela primeira vez, se inscreve e vai lá no Instagram, @pautas e táticas. E na próxima vez, né, na semana que vem, deixe também as suas perguntas para poder participar aqui do nosso quadro, beleza? Vamos lá, Felipe Gabriel. O futebol brasileiro não deveria explorar mais o México em contratações? Mano, o mercado mexicano, ele muitas vezes tira jogadores aqui do Brasil, né? Eles, em média, têm mais poder aquisitivo do que a gente, né? Eles conseguem explorar, inclusive, o mercado europeu para tirar jogadores ainda em bom nível, né? Também naquela questão ali de final de carreira, mas eles também conseguem atrair esse tipo de jogador lá para o futebol mexicano. Então eu acho muito difícil a gente conseguir tirar jogadores que atuam no México para cá. É mais fácil o contrário, né? Jogadores daqui saírem daqui e irem jogar na Liga Mexicana. Até porque, se eu não me engano, eles pagam em dólar, né? Então a moeda lá é bem mais valorizada do que a nossa, se eu não estiver errado. Beleza? E aí você manda duas perguntas sobre o Rafael Veiga, né, Felipe Gabriel? Primeiro, Abel ainda pode recuperar o Rafael Veiga? E segunda, Rafael Veiga de segundo atacante seria uma boa mudança para o jogador? Cara, eu acho que no Brasil a gente tem a gente dá pouquíssima oportunidade para o jogador sair da má fase, né? Eu acho que isso pode estar acontecendo com o Rafael Veiga. A gente rapidamente decreta que se o cara já não está rendendo mais o que ele já rendeu um dia, é porque ele não presta mais e a gente começa a questionar muito o jogador. Eu acho que isso é muito fruto da motivação da sua pergunta, se o Abel ainda pode recuperar o Veiga. Há pouco tempo o Veiga estava jogando bem. Então ele pode ainda jogar bem, mesmo que ele tenha sido atropelado por outros jogadores, né, dentro do elenco, e tudo bem. Você olhar para o banco e ver um Veiga, você poder colocar o Veiga durante a partida, é um luxo que poucos times ainda têm. Mesmo que ele não renda mais o melhor que ele pode, ele ainda tem um bom nível aqui para o futebol brasileiro, beleza? E ele jogar de segundo atacante, eu acho que depende muito do que o Abel vai fazer com o time, né? Será que ele pensa em jogar com dois atacantes no time? Essa é a primeira pergunta. Eu acho até que potencializaria muito o Vitor Roque do que fazer ele jogar de costas como centroavante. Acho que a gente errou muito nessa expectativa de achar que o Vitor Roque seria um centroavante espetacular, e grande parte dessa má fase dele, digamos assim, seja isso. Ele ser um segundo atacante, não um centroavante, e a gente achar que ele pode ser aquele 9 de times de contra-ataque ou de transições rápidas, de ataque ao espaço, sendo que ele é um cara muito mais para auxiliar um centroavante do que ser esse centroavante em si. Se fosse jogar, por exemplo, Vitor Roque e Rafael Veiga, ele teria que ser o centroavante, mas jogando em dupla ele poderia ser potencializado. O Veiga em si, ele não faria funções muito diferentes de segundo atacante do que faz quando faz a função de meio atacante, porque sem bola ele vira esse segundo atacante. E no fim de 23 ele jogou até como falso 9, né?
Porque com bola ele era o meio atacante, o Breno Lopes e o Endrick jogavam em dupla, sem bola. Os dois atacantes viravam pontas e o Veiga ficava mais à frente, né? Então, eu não sei se é por aí não, tá? Recuperar o futebol do Veiga via mudança de esquema tático e de posição dele. Não sei se é por aí não, mas eu ainda confio que ele pode voltar a jogar bem, beleza? Valeu, Felipe. Carlos Loscar, 134. Melhor jogador que viu do estádio. Melhor jogador que eu vi do estádio? Difícil, hein, mano? Pergunta difícil. Pô, bem difícil mesmo. Cara, mas provavelmente vai ser alguém da seleção brasileira, que eu fui a um jogo de seleção brasileira na minha vida. Foi um Brasil e Equador no Maracanã em 2007. Foi 5-0, se eu não me engano. E aquele time tinha Ronaldinho, Kaká, Robinho. Tinha grandes jogadores. O melhor jogador daquela partida foi o Robinho. E o melhor jogador do mundo naquele ano era o Kaká. Só que dos três eu gosto mais do Ronaldinho, então como é que faz? Vai ser um dos três, então, a minha resposta, mano. É, vai ter que ser um dos três aí, a minha resposta. A segunda aqui do Carlos Loscar. O legado do Vini Júnior vai ser maior do que o do Neymar? Ah, vamos ter que esperar pra ver, cara. Porque o Neymar teve um auge muito grande, muito grande, muito grande, muito forte. O Neymar, tanto no Santos quanto no Barcelona. E, cara, durante muito tempo eu tinha a opinião de que eu nunca tinha visto o Neymar jogando mal pela seleção. Mal, fazendo mal jogo, fazendo mais partidas. Até pouquíssimo tempo atrás eu tinha essa opinião. Depois ele fez algumas partidas ruins, sim. O Vini, ele não consegue performar tão bem na seleção como performou no Real Madrid. Eu acho que as melhores atuações do Vini no Real Madrid ainda não se comparam às melhores atuações do Neymar no Barcelona, mas até pelo tempo ser maior e por ter conquistado 2 Champions, né, o Neymar só conquistou uma, e ter sido, de certa forma, protagonista nessas duas, né, na primeira um pouco menos, que o Benzema foi mais protagonista, na segunda, talvez dividindo o protagonismo com o Bellingham, mas, na opinião geral, liderando esse protagonismo, talvez a impressão seja de que o Vini é maior no Real Madrid do que o Neymar é no Barcelona, mas na minha opinião pessoal, acho que o Neymar ainda jogou mais no Barcelona do que o Vini no Real. Na seleção nem se compara, nos clubes brasileiros, né, o Vini ficou pouquíssimo tempo no Flamengo em relação aos, 3, 4 anos que o Neymar jogou no Santos antes de sair, e aí depois na reta final, cara, a gente tá vendo o Vini no auge e o Neymar já numa curva mais descendente da carreira, por conta das tantas lesões que ele sofreu durante sua estadia no PSG, não conseguiu jogar por conta do tempo lesionado lá no Al Hilal, agora está de volta aqui no Santos, num time também que não ajuda tanto, e ele tentando, né, física e clinicamente ainda conseguir se recuperar. Então, num todo, acho que mais pessoas vão falar mais sobre o Neymar do que sobre o Vini, mas a gente tem que esperar para ver como vai ser o decorrer da carreira aí do Vini. O Vini acho que tem 25 anos. É muito jovem, cara. Ele é muito jovem ainda. Ele deve ter o quê? Mais uns 13 anos de carreira pela frente. É muita coisa, pô. O Neymar a gente não sabe quanto tempo ainda tem pela frente, mas a gente admite que o auge, o Neymar Prime, o melhor Neymar já passou, né? A gente não projeta mais que ele volte a ser o que foi, muito menos que supere o que ele já foi um dia. Beleza? Mas o Neymar jogou demais, cara. Podia ser maior do que foi? Podia, mas ele já foi gigante. Valeu, Carlos. Gabriel Baltazar, _GB. Dizem que o Corinthians não tem bons e muitos jogadores para as pontas. Discorda? Engraçado você me perguntar. Discorda? E não, concorda? Né? Já pedindo para eu discordar, praticamente. Cara, eu acho que o melhor sistema para o Corinthians é sem pontas, realmente. Acho que o Corinthians tem muitos bons meio-campistas e extrai muito de Garro na ponta de lança, né? Como meia ofensivo de um losango. Depay e Yuri jogando em dupla do que jogando com pontas. Então, eu acho que o Corinthians realmente não deveria jogar com pontas com o atual elenco que tem.
beleza? Eu acho que ele extrai mais dos seus jogadores atuais jogando com um sistema tático sem pontas, especialmente com esse losango de meio campo no 4-3-1-2. E a última, né, que também é do Gabriel Baltazar, eu acho que é a última, depois eu vou atualizar aqui para ver se é a última mesmo. Como você consegue analisar taticamente times tão antigos com épocas sem imagens? Eu já respondi essa pergunta, mas foi nos comentários, né, de algum vídeo que me fizeram também. Cara, depende muito do time. Quando o time é muito antigo, às vezes eu consigo achar imagens, às vezes não. Beleza? Quando eu não consigo achar jogos inteiros ou highlights, né, para poder analisar os times, eu vou atrás de outras análises, né, de comentários sobre os jogadores, né, de artigos que falam sobre os times da época, e também faço as minhas pesquisas pessoais para poder saber mais sobre as características ali de cada um e poder fazer a análise. Claro que é muito mais difícil quando você não viu. Agora, quando as análises são mais recentes, você tem acesso melhor a jogos mais completos. E também nas análises retrô que eu faço, por exemplo, dos anos 2000 para cá, muitos daqueles times eu vi jogar. Então, tem muito da minha pesquisa também, mas tem muito da minha memória recente de como aqueles caras jogavam, do que eu lembro, porque desde muito cedo eu comecei a me interessar pela parte tática do jogo, né? Então, eu procurava, né, entender melhor por que um time era diferente do outro, por que esse jogador é diferente daquele, por que esse encaixa nesse time e não encaixou naquele outro, por que esse time joga num sistema e aquele em outro, quais são as diferenças de um time para o outro, por que esse time é bom, por que esse é ruim, por que esse jogador é bom e aquele não. Eu sempre me questionei muito e eu ia atrás de tudo isso. Então, eu tenho muitas memórias, né, sobre esses times mais recentes. Então, elas também me ajudam na hora de fazer as análises. Mas eu sempre vou atrás das imagens, tá? Se eu não achar, aí eu tenho que fazer uma pesquisa mais teórica e aí os vídeos ficam bem mais curtos e eu falo mais individualmente de cada jogador do que do time em si. E a partir das informações individuais eu vou tentando imaginar como é que aquele time jogava, beleza? Esse é o meu método. Deixa eu atualizar aqui para ver se tem mais pergunta. Ou se essa foi realmente a última. Essa foi a última. Deixa eu só olhar aqui para ver se eu respondi todas. Suricato, Juliano, Theo, João Destro, André, as três do André, João Victor, Topzera, Felipe Gabriel, Carlos Loscar, Gabriel Baltazar. Pois é, respondi então todo mundo. Obrigado a todo mundo que deixou perguntas. E se você gosta do quadro, tem Instagram, segue o Instagram, @pautastáticas e não mandou pergunta, você tá vacilando, você é um vacilão. Você vai, semana que vem, deixar as suas perguntas para poder a gente ter mais essa troca de ideia, poder ter mais perguntas, poder fazer um vídeo mais completo, com mais interação, porque eu quero, né, ter uma interação maior com o meu público de forma geral, né, cara? Porque a gente vê o número de visualizações, o número de perguntas e o número de pessoas que mandam pergunta e que são sempre as mesmas, vídeo até vídeo, pô, conta não bate, né, cara? Fica um pouco chato para mim, né, responder sempre as mesmas pessoas. Então, se você gosta aqui do quadro da caixinha, não deixa ele morrer, não. Sempre faça ali as suas perguntinhas, nem que seja uma só, que aí eu vou te responder com todo o prazer, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!